Nesse vídeo vou falar qual o papel do pai para o desenvolvimento infantil e como esse papel impacta no desenvolvimento da criança pequena. E vou deixar 4 sugestões de brincadeiras para o pai fazer com seu filho ou filha. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal, Momento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Tá chegando o dia de comemorar o Dia dos Pais, amanhã. Várias famílias estarão juntos para comemorar essa data, apesar de que a gente deve comemorar todos os dias, mas enfim, tem essa data comemorativa aí. E por conta dessa data comemorativa, eu quis trazer esse vídeo para falar com vocês sobre o papel do pai na vida da criança e como que esse papel vai impactar no desenvolvimento da criança pequena. Papéis é um assunto que é aceito em vários momentos da nossa vida, por exemplo, lá na empresa, cada um aceita que cada um tem o seu papel, o dono tem o seu papel, os funcionários têm o seu papel, cada um desenvolvendo bem o seu papel para que a empresa funcione bem. Mas quando a gente fala de famílias e falamos que o pai tem um papel e a mãe tem um papel na criação e que impacta o desenvolvimento da criança, muitos torcem o nariz ou mesmo falam que isso não existe. No entanto, isso é algo sim, muito claro, de que o pai tem um papel e a mãe tem outro. A mãe cuida de pessoas e o pai tem o papel de prover. Isso não quer dizer que a mãe não possa trabalhar e que o pai também não possa cuidar, mas quer dizer que cada um já veio capacitado para exercer os seus papéis e cada um pode sim auxiliar o outro. Tanto a mamãe auxiliar o papai no seu papel de prover. Ela pode sim sair para trabalhar, mas não é papel dela o prover. Quanto o papai pode sim auxiliar na questão de cuidar de pessoas, mas o papel do cuidar é da mamãe. E aqui no meu canal eu já tenho um vídeo que eu falo mais sobre o papel da mamãe, que é esse daqui. Eu vou deixar o link dele na descrição, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto. Então, o principal papel do homem, do pai, é prover a casa. E não estou apenas falando em questão de coisas materiais, prover financeiramente por meio do trabalho, mas também ele precisa prover afeto, direção, autoridade, e autoridade é bem diferente de autoritarismo, felicidade, conversa, tempo. E se o pai exercer o seu papel de provisão, ele vai estabilizar esses filhos e, consequentemente, a casa. E eu quero falar sobre 3 questões em cima desse papel de prover. Eu vejo que são 3 questões muito pertinentes que hoje é muito importante que os pais ofereçam para os seus filhos. Primeiro ponto dos 3, prover afeto. Eu vejo que hoje muito se confunde autoridade e autoritarismo. Por conta que a responsabilidade de colocar limite é do pai, muitas vezes se confunde em ser autoritário, no sentido de autoritarismo e não de autoridade constituída, que é uma função que o pai recebeu de exercer autoridade sobre os seus filhos. Afinal, a responsabilidade de criação e desenvolvimento dessa criança também é do pai, não é só da mãe. Então, muitas vezes, acaba confundindo isso e essa provisão do afeto fica em falta, porque fica ali um pai rígido, grosso, que só está preocupado em colocar limites, em direcionar aquelas crianças e esquece de prover o afeto paterno, que é tão importante para a criança. Não é somente a mãe que provê o afeto, o pai também, dentro do papel dele. Então é muito importante, papai, que você lembre que você também precisa prover afeto. Então, o seu papel de prover não é somente material, é também o afeto. Então, lembre-se de ter autoridade, de exercer a sua autoridade, de colocar limites, colocar as regras quando necessário, mas com afeto, com amor, de forma dócil, de forma gentil, amorosa e não de forma rígida, exercendo autoritarismo sobre o seu filho, porque isso só vai fazer com que vocês se afastem, em vez de que vocês se aproximem. Isso vai fazer com que o seu filho não te escute, em vez de escutar. Então, exerça afeto na vida diária do seu filho também. Lembre-se
que prover o afeto também é essencial. Segundo ponto, prover tempo. É algo que eu também vejo em que é muito difícil hoje em dia, né? É tanta correria, é trabalho, que não dá tempo de dar tempo para as crianças. Mas você também está deixando em defasagem aí o seu papel, porque você também precisa prover o tempo para a sua criança. E porque é tão importante que o pai dê esse tempo para a criança, tenha esse tempo junto. A criança necessita de aceitação. Ela já tem a aceitação da mãe, subentende-se que ela já tem, porque é por conta do vínculo que ela teve ali com aquela mãe durante toda a gestação, os primeiros anos de vida, dependência maior da mãe do que do pai. Então, ela já sente essa aceitação por parte da mãe. E por parte do pai, ela precisa sentir isso, e isso vai acontecer quando o pai dá tempo para a criança, quando ele dá tempo para sentar no chão para brincar, para uma boa conversa, para olhar no olho, para ter um gesto de afeto, de carinho, de amor. E esse seu tempo para sua criança vai passar a mensagem para ela de que ela é importante, ela é amada e ela é aceita. Isso é a mensagem que a sua criança precisa. Por isso é tão importante ter o tempo com ela. Então dê tempo, apesar da correria do trabalho. Tem uma frase que a gente fala que para tudo que importa, a gente arruma um tempo. Então se o seu filho é importante para você, dê tempo para ele dentro da sua realidade. E terceiro e último ponto, prover mesa. O que seria isso? Prover tempo de comer junto. Isso é outra coisa que eu vejo que raramente tem acontecido nas casas, exatamente pelo excesso de coisas que a gente faz nessa vida. Muitas vezes a gente fala que tem muita coisa, tem muito trabalho, tem que correr para sustentar, para manter, mas será que é mesmo? Nós precisamos também avaliar isso e ver se realmente é. Se realmente é, a gente também precisa organizar a nossa realidade e pelo menos uma das refeições, o ideal seria que todas as refeições você estivesse à mesa com a sua criança. E isso é função do papai, trazer o filho, a família para se reunir à mesa. E para que se reunir à mesa? Para ter uma boa conversa, para estabelecer os limites. E esse princípio é tão importante e tão verdadeiro que o IBGE fez uma pesquisa no país e descobriram que naquelas famílias em que se tem o hábito de trazer a família, os filhos para sentar à mesa para as refeições, as chances de que essa criança futuramente se envolva com drogas é quase que zero. Então fica aí também mais um estímulo para você que essa é uma questão que afasta o seu filho desse mundo de drogadição. Mas lembre-se que essa mesa precisa ser uma mesa de boa conversa, serena, tranquila, não uma mesa de ficar apontando, exigindo, cobrando, sendo áspera e azeda. Porque aí sim também você vai afastar os seus filhos e eles não vão querer ter esse tempo de alimentação, de mesa junto contigo. E se vocês querem aprofundar um pouco mais sobre o papel do homem, do pai na vida da criança, eu vou deixar para vocês como sugestão 7 vídeos em que um psicólogo com base cristã fala sobre o papel do pai, o papel do homem na vida dos seus filhos, e eu vou deixar esses 7 vídeos na descrição, caso te interesse depois. Vamos então para as dicas de atividades. E essas dicas e sugestões que eu vou deixar para você é com base nesse papel de prover, né? E aí, dentro disso que eu falei para vocês, prover o afeto, o tempo e a mesa, né? As refeições juntas. E em torno disso, eu trouxe essas 4 sugestões de atividades. A primeira é fazer uma brincadeira, a sua brincadeira preferida da sua infância. Você fazia o que quando era criança? Você colecionava? Você brincava de peão? Você brincava de pipa? Você brincava de fazer carrinhos de lata de óleo? Enfim, traga isso, lembre da sua brincadeira preferida e faça junto com o seu filho, seu brinquedo preferido, porque isso conecta. Quando você traz uma questão sua e você divide, você compartilha com o seu filho, isso traz conexão. Lembra da questão do tempo e do afeto? Vai auxiliar nessa questão aí para você, papai. Então, traga a sua memória de o que você fazia na sua infância de brincadeira, de entretenimento e faça junto com a sua criança para que seja um momento de conectar-se com ele.
porque a base da conexão vai fazer com que o seu filho te ouça, com que ele entenda os limites, com que ele te respeite, com que ele te obedeça. E isso é muito importante, essa conexão. E brincando, você vai gerando, aumentando, melhorando, engajando mais, entendendo melhor a sua criança e ela também te escuta mais. Número 2, brincar de acampar. Pode ser na sala ou no quintal da sua casa. E essa atividade vai ensinar a sua criança a enfrentar os medos, porque tem muitos barulhos à noite que assustam as crianças pequenas. Então, você vai ali ajudar ela a enfrentar esses medos. E se tem uma coisa que papai faz é encorajar a criança. Isso com certeza é fresco na mente de vocês, de que a criança em geral olha para o pai como um super-herói, como aquele que protege. Então, o pai traz mais essa segurança para a criança para que ela possa enfrentar os seus medos. E enfrentar medo é diferente de você obrigar a criança a lidar com aquilo, tá? Não vamos entrar aí em questão de autoritarismo, é bem diferente. Então, você vai dar a possibilidade para ela de estimular a coragem, a responsabilidade, o trabalho, planejar, organizar, movimentos motores para poder fazer esse acampamento, arrumar essa barraca, pensar em coisas que vocês possam colocar ali para enfeitar ou para vocês fazerem de atividades ali naquele acampamento, além de ser uma ótima desculpa para um tempo junto com a sua criança, com o seu filho. 3. Ensinar algo. Tem algo que o seu filho ainda não aprendeu, talvez por medo? Lembra que eu falei agora há pouco? Quem vai dar coragem para o filho é a presença masculina, é o pai que encoraja, ele é o herói dessa criança. Então, que tal, de forma lúdica e brincante, você ensinar para sua criança alguma coisa? Por exemplo, a bicicleta. Ela ainda não está se sentindo corajosa para andar de bicicleta sem rodinhas, mas primeiro você tem que avaliar se a sua criança já tem capacidade motora para isso. Aqui no meu canal tem esse vídeo que eu falo sobre como ensinar a criança a andar de bicicleta. Depois você dá uma conferidinha lá para você saber as etapas que existem, para você saber avaliar se ela já tem capacidade motora para tirar essa rodinha. Vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo. Então, você viu que ela tem capacidade e que tem um bloqueio aí por questão de medo. Então você sabe que você é a figura que vai dar essa coragem para a criança. Calma, gente, a gente não vai obrigar a criança. Nós vamos fazer de forma lúdica, convidativa, conexão, engajamento. É muito diferente de obrigação. Então aproveite esse momento para ensinar o seu filho a andar de bicicleta ou qualquer outra habilidade que ele não está conseguindo por questão de medo. Então, vou tendo a sua presença, aumentando aí a sua presença na vida da criança de tempo junto e você encorajando, você falando que você acredita nela, que ela tem capacidade. Isso muda muito a cabecinha de uma criança. As suas palavras têm um poder absurdo para o desenvolvimento emocional do seu filho. E quarta e última, construa algo com seu filho. O que seria isso? Faça um projeto junto com seu filho. Isso vai render muito tempo junto com seu filho. Talvez dias, semanas, meses, dependendo do projeto que vocês combinarem de fazer. Vocês vão planejar, vocês vão fazer, executar, vão organizar, depois quando terminar, se tiver alguma bagunça, organizar no lugar. Então são várias etapas que esse projeto precisa para acontecer. Vou deixar algumas sugestões de projetos que você pode fazer junto com seu filho. Que tal vocês planejarem montar um quebra-cabeça? De preferência um quebra-cabeça grande, que demanda muito. A ideia não é que ela consiga montar o quebra-cabeça, é que vocês estejam ali juntos, trabalhando juntos, planejando, pensando como que vocês vão fazer aquele quebra-cabeça, por onde que vocês vão começar, qual que vai ser a estratégia para fazerem aquilo. A ideia é isso, é trabalhar essas habilidades cognitivas, emocionais e esse tempo junto, não realmente fazer o quebra-cabeça, não é essa a ideia. Uma segunda sugestão, vocês podem construir um brinquedo juntos, pega a caixa de papelão, faz um carro, um avião ou um barco pirata de caixa de papelão, ou ainda você pode fazer um foguete usando garrafas PET. Outra sugestão de projeto, vocês podem fazer uma maquete. Pensa aí qual é o assunto, o que a sua criança gosta. Em cima do que ela gosta, vamos construir uma maquete junto. Se ele gosta do mundo dos dinossauros, bora construir uma maquete do mundo dos dinossauros. Animais marinhos, vamos fazer. Gosta de cidades, carros, construções? Então pensa em assuntos, descubra quais são os assuntos que o seu filho gosta e vão construir uma maquete junto. Primeiro vocês vão ter que fazer o croquis, vão ter que imaginar como que vai ser essa maquete, ir atrás dos materiais, fazer aos poucos, porque às vezes vai
ter que pintar, vai ter que esperar secar. Então olha quanta coisa que você vai trabalhar aí. Criatividade, planejamento, vai estimular coordenação motora fina. A criança vai ter que aprender a esperar, porque às vezes tem que esperar secar para continuar as etapas. Ela vai ter que esperar a longo prazo, porque vocês vão começar num dia e pode não dar certo naquele dia. Às vezes naquele dia você não consegue sair para comprar os materiais, só vai dar tempo de fazer o croquis, o desenho da base dessa maquete. Aí outro dia que vai comprar. E aí quando comprar você não vai conseguir e começar a fazer essa maquete, vai ter que guardar e começar um outro dia. Então a gente já está ensinando essa criança muita coisa. Ou então pensa aí em que projeto, de acordo com a sua realidade, você pode fazer junto com a sua criança. Fazer essa brincadeira vai ajudar o seu filho a aprender por meio das vivências, vai estimular ele a lidar com a paciência, com a persistência, a ser criativo, a lidar com a frustração. Tudo isso ensina e ao mesmo tempo você está exercendo o seu papel de prover. Tá provendo atenção, tá provendo tempo, tá provendo afeto, tá ensinando para a vida. Então viram que por meio das brincadeiras você pode exercer o seu papel, papai, e você pode contribuir e impactar muito no desenvolvimento da sua criança pequena. Eu desejo a você um feliz Dia dos Pais. Aproveite esse dia comemorativo para ficar muito com os seus filhos e aproveita essa fase da sua vida. Que Deus te capacite a exercer o seu papel e a criar e conduzir o seu filho em graça, sabedoria e com saúde. Um feliz Dia dos Pais para você. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like para mim. E se você quer saber mais assuntos sobre desenvolvimento da criança na primeira infância, se inscreve no meu canal porque é sobre isso que eu falo aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!